A palavra, Ramon, e por cada momento que nós temos junto aí, agradecendo ao Senhor. Amém? E Seab, deixa eu falar. Esse ano, nós entramos no ano de 2026 e a gente, todo começo de janeiro, você faz uma retrospectiva daquilo que você viveu no passado e você começa a planejar o seu ano de 2026, na verdade, o seu futuro. E nós sabemos que nós, seres humanos, nós somos assim, nós somos momentâneos. Nós somos momentâneos. Não é diferente com você e nem comigo. Eu sou momentâneo, você é momentâneo, mas deixa eu te falar para você, nós temos um Deus que é fiel e Ele é perpétuo. Ele não muda e Ele não é momentâneo. Ele opera milagres, Ele faz prodígio, maravilha, todo o tempo. Amém? Só que para isso, eu e você, nós temos que estar com os nossos ouvidos atentos à voz de Deus. E a minha pergunta para você, para mim iniciar o que eu vou ministrar ao seu coração, o que Deus colocou no meu coração é: o que você quer para o ano de 2026? Para você, para a sua casa, para a sua família, para o seu ministério. O que você tem projetado? O que você tem pensado? O Emerson estava falando sobre oferta, deixa eu falar algo para você. Tudo aquilo que nós projetar para a nossa casa, para a nossa família, para nós no particular, se não tiver a presença de Deus, cuidado que você pode se frustrar. Tudo aquilo que o homem projeta para si, sem Deus estar no negócio, pode até parecer bom no começo, mas no final pode ser que tenha frustração. Isso eu estou falando para você de experiência própria. Eu não vi ninguém contando, eu vivi isso. Eu já fiz vários projetos, eu já tracei várias rotas. E muitas vezes Deus não estava na situação, no negócio. Sabe o que aconteceu? Frustração. Mas deixa eu te falar para você, em tudo que você for fazer, coloca Deus como centro da vontade da sua vida. Deixa Ele ser o governo da sua casa. Deixa Ele ser o governo das suas coisas. É difícil, Miguel? Claro que é. Se fosse fácil, todo mundo está vivendo tudo aquilo que ele queria. Amém? E eu queria abrir a Bíblia com vocês, para não ficar em minhas palavras, Apocalipse, capítulo 3, e o versículo 20. Frutificando vida. Olha aí que foto. Robinho é benção. Foi você, né, Robinho? Eu achei que ia estar o texto. Frutificando vida. Também quero louvar vocês pela confiança de nos conceder corrida domingo da C, Maurício. Eles me concederam um outro domingo aí. Louva a Deus pela vida de vocês, do Emerson, da Dani, do Robinho e da Maria. Apocalipse, capítulo 3 e o versículo 20. Eu vou partir desse texto, irmãos, para a gente entender a importância de Jesus entrar em sua casa. Porque é algo diferente eu convidar Jesus para minha casa, ele passar e ir embora. Tem uma diferença, Jesus entra e depois nós deixamos ele embora. Eu quero hoje te chamar a atenção, sabe para quê? Para que você convide Jesus para entrar na sua casa e ele permanecer na sua casa. Ele permanecer na sua vida. Ah, mas está difícil, está complicado. Se está difícil, está complicado, esteja com Jesus. Não esteja longe dele. Não se afaste de Jesus. Olha só. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Eu quero chamar a atenção para você. Eu não vou nem falar da igreja de Laodiceia. Eu nem vou espanar esse texto aqui para você, porque eu quero te dar uma outra direção em cima dessa palavra. Eu não quero também fazer você pensar, mas você vai falar coisa do que você está pensando. Não. Eu quero falar em cima do texto, que a palavra que foi liberada agora foi: eis que estou em sua porta. Eis que estou em sua porta. Eis que estou em tua porta. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa. Jesus está às portas da casa para adentrar. Só que o que acontece? Há uma sensibilidade de ouvir a voz dele. E o povo hoje, eu estou falando por mim e por nós, que muitas vezes nós não estamos atentos à voz de Deus.
Nós ficamos atentos a tantas as coisas, a tantas situações, mas a voz de Deus, nós estamos dispersos da voz de Deus. E deixa eu te falar para você, se você ficar atento da voz de Deus, Ele vai entrar na sua casa, e aquilo que está desorganizado, Ele vai começar a organizar. Deixa eu te falar para você, aqui nesse texto, não tem como fugir. A igreja de Laodiceia era uma igreja rica, próspera, bem organizada, mas o dono da riqueza, o dono do mover estava para fora. Ei, tinha prostígios e maravilha naquele lugar, mas o dono que fazia prostígio e maravilha estava fora, e estava tudo bem para aquela igreja, sabe por quê? Aos olhos humanos, Pedro, estava legal, estava acontecendo, estava fluindo, estava prosperando, estava avançando, só que faltava a presença de Deus, eles eram vazios de Jesus. Eles eram vazios de Jesus. E deixa eu te falar para você, como é que está a sua casa? Como é que está o seu coração perante Jesus? Perante a palavra dele? Como é que estão os seus devocionais? Como é que está a presença de Deus dentro do seu lar? Sabe por quê? Há uma situação que nós queremos pregar Jesus, mas nós não queremos viver Jesus, Robinho. Nós queremos falar de Jesus para as pessoas, mas nós não queremos ser pequenos Cristo aqui na terra para as pessoas. Essa é a situação mais complicada. E quando Jesus fica de fora do seu coração, das suas vontades, você pode até falar dele, mas é difícil você ver acontecer milagre da parte dele, da parte do Senhor. E às vezes nós ficamos declarando muitas situações, igual nós oramos por cadeiras vazias, e eu creio que vai vir uma multidão servir a Deus dessa igreja. Eu consigo enxergar isso, tanto é que nós colocamos algo como meta, para junho ter 2 cultos. Mas deixa eu te falar para você, nós sabemos que o dono da obra é Jesus. Nós temos que estar ligado a Ele, porque se nós não estiver ligado a Ele, nada nós podemos fazer. Nós não podemos fazer nada se nós não estiver conectado ao céu. Então, amados, o que eu quero chamar a atenção? Que nós viemos se conectar ao Senhor, porque se você quiser ganhar alguém, se você quiser fazer casa de paz, isso vai acontecer natural na sua vida, mas para isso você precisa testemunhar Jesus aqui na terra, mostrar Jesus para as pessoas. Deixa eu te fazer uma perguntinha aqui, ó, para nós entrar no primeiro pilar. Quando as pessoas vêm conversar com você, elas ouvem mais de Jesus ou mais problema seu? É uma pergunta que você vai pensar e vai para casa refletindo nessa pergunta. A gente, todos os dias, pega ônibus, sai para trabalhar, nós temos o nosso afazeres durante a semana. E eu quero fazer uma pergunta para você. Como você tem pregoado Jesus nos seus afazeres? Porque ser crente de domingo e quarta-feira aqui é fácil. O difícil é ser crente dentro da nossa casa, com a nossa família, com os nossos, com aqueles que nos olham, aqueles que vê nós acordar, levantar, escovar o dente, sair para trabalhar e retornar para os nossos lares. Como que essas pessoas têm te olhado? Ei, Jesus, Ele está à porta do seu coração. Abra a porta do seu coração para que você possa receber Ele e poder fazer aquilo que Ele te chamou para fazer. O que você tem como propósito no ano de 2026? O que você tem como propósito? Irmão, eu quero falar com vocês do primeiro pilar. Quando Jesus entra na casa, a salvação chega. Aí é uma pergunta: quantas casas aí fora está precisando de Jesus? E quantos cultos nós chegamos aqui e oramos dizendo que pessoas vão adentrar aqui dentro, vão servir a Deus? Aí a pergunta que fica no ar é o seguinte: o que eu estou fazendo lá fora? Porque aqui dentro eu faço a minha parte, eu oro, eu profetizo, eu declaro palavra. E eu quero falar para você que tem muitas pessoas lá fora desesperadas, correndo atrás de Jesus. Mas o que está faltando é pequenos Cristo lá fora, pessoas que testemunham Jesus na íntegra. Porque é crente no domingo e na segunda, ele já não sabe mais o que ele vive. Então o que eu quero falar para você é viver Cristo na íntegra. Olha só, Lucas capítulo 19 e versículo 9 vai dizer assim, todo mundo já conhece essa história. Eu coloquei só a parte A, aqui no meu esboço, se puder, amém. Lucas capítulo 19 e versículo 19 vai dizer assim, ó: hoje veio a salvação a esta casa. A salvação entrou na casa de quem? Aonde chegou a salvação? Aqui nós sabemos que era Zaqueu. Zaqueu, ele quando ficou sabendo que Jesus ia passar, ele foi correndo desesperado ao encontro de Jesus.
Ele sabia quem que ele era e ele já tinha ouvido dizer quem que era Jesus. Olha que interessante, quando ele foi correndo em direção a Jesus, ele sabia quem que era Jesus. Ele sabia o reboliço que Jesus podia fazer na casa dele. E mesmo assim ele não mediu esforço. Ele foi em direção. E aí a pergunta que é, as pessoas que vêm desesperadas procurando Jesus até você, elas estão encontrando Jesus? Elas estão conseguindo enxergar Jesus em nós? Porque servir a Deus, nós temos que ter uma vida de oração, uma vida de devocional, nós temos que ter uma vida alinhada com o céu aqui na terra. Só que muitas vezes nós queremos fazer isso tudo dentro da nossa casa, no nosso quarto, isso é tudo bom. Mas na rua, e os desesperados, e os Zaqueu que estão aí fora, procurando Jesus, vão encontrar Jesus na sua vida? Vão encontrar uma palavra de bênção na sua vida? Ei, deixa eu te falar para você, às vezes você fala assim, mas você é pastor, você tem por obrigação. Não, o ID é para toda a igreja, ID por todo mundo, pregar o evangelho. É para toda igreja, porque nós queremos separar blocos, tem os levitas, tem os pastores, tem os apóstolos, tem os diáconos, não, quando o ID é liberado, é para toda igreja, o ID lá fora é para toda igreja, não é só para pastores, evangelistas, não, é para você também, que vem aqui ouvir a palavra, ser curado, restaurado, transformado, e transformar a vida lá fora. Não tem como nós ter uma vida com Deus e não apresentar Deus lá fora. Eu estava falando para o Maurício, teve um casal que foi nos visitar, está afastado, não vou usar essa palavra, está indo para a igreja. E aí, na verdade parou de ir para a igreja. E aí ele falou bem assim, ficar fora da igreja está sendo bem melhor, não tem provação. Não tem tribulação. Eu falei, está repreendida essa palavra, essa voz é do Satanás. Nunca que fica fora da igreja. Só que o que eu quero falar para você? Nós estamos tão dispersos das coisas de Deus, que às vezes nós estamos envolvidos com as coisas do mundo, e parece ser mais legal mesmo, porque nós só faz a nossa vontade, nós faz o nosso querer, e aí quando entra aquilo que é obedecer a palavra de Deus, é aí que nos pega. Quem aqui vai para o shopping? Todo mundo. Quem aqui assiste um bom filme? Todo mundo. Quem aqui assiste uma boa série na Netflix? Todo mundo. Então todo mundo faz isso. Lá fora eles fazem isso também. E deixa eu te falar para você, o que nós estamos fazendo para apresentar Jesus lá fora para essas pessoas. Aí eu vou falar que sem Deus, às vezes nós até concordamos, não, mas é o meu melhor amigo, é minha melhor amiga. Ei, não tem essa não, o meu melhor amigo é Jesus Cristo de Nazaré. Esse é o meu melhor amigo, porque ele não falha, ele não falta, ele não decepciona. E se eu errar, ele está de braços abertos, irmão. Sabe para quê? Para me perdoar e falar, caminha meu filho, porque foi eu que te chamei. E por isso que Zaqueu foi desesperado em direção a ele. E o interessante é que a salvação chegou na casa de Zaqueu. Aí volto novamente, quantas pessoas aí fora estão desesperadas, esperando a salvação, a paz entrar dentro da casa deles? E o que eu e você estamos fazendo para apresentar essa salvação, essa paz, é frutificar, é multiplicar o caráter de Cristo em outras pessoas. Eu estava lendo alguns livros, e eu tenho um livro lá que fala que para a gente fazer discípulo, nós temos que estar com as mãos limpas, porque tem muito líder que oprime, que bate. Quando eu falo liberando palavra, Maurício, quer ser dono da pessoa, sabe? Quer moldar a pessoa do jeito dele, não do jeito que Jesus pede para nós fazer. E aí, esses líderes, eles acabam arremessando pedra, paulada, chicotada. Ei, nós vamos fazer discípulos com as mãos limpas. Sabe como? Mostrando a cruz do Calvário, onde foi pagado o preço. Porque assim, às vezes nós falamos de salvação, mas nós não mostramos o preço da salvação. A salvação tem um preço, a salvação tem um valor. Não foi de graça não, teve sangue, preço de sangue. Ei, amado, deixa eu te falar para você. Se você está aqui e vive com Jesus, glorifica Ele todo dia. E ora aos céus para que você não desvie do caminho dEle. Porque pessoas famintas lá fora dependem de você posicionado aqui dentro. Pessoas famintas lá fora precisam de mim e de você posicionado aqui dentro. E olha que interessante. Uma casa que recebe Jesus, ela não continua vivendo a mesma maneira. Você pode ver, você começa a fazer casa de paz, nós temos uma experiência. Nós
Fazíamos encontro com Deus, e nós encontramos muitas pessoas que passaram no encontro com Deus. O encontro com Deus que nós fazíamos lá é a imersão daqui, tá, irmãos? Para não confundir a sua mente, para não bugar a sua mente. E aí o que acontece? As pessoas passavam pelo encontro, recebiam a palavra, era limpo, aí se desviava do caminho. Mas sabe quando eles encontram nós, sabe o que ele falava, né? Foi a melhor experiência da minha vida. Passar 3 dias na presença de Deus. Aí eu falo para eles assim: imagine a sua eternidade na presença do Pai. É dessa forma. Ei, não tem como nós apresentar Jesus e o lugar continuar da mesma forma. Não tem como nós falar de Jesus para as pessoas. Por isso que há uma importância de você levar Jesus para as pessoas. Há uma importância de nós apresentar Jesus para as pessoas. E deixa eu te falar para você, pessoas que tiverem sonho destruído, vida destruída, disfuncional, Jesus coloca tudo em ordem. Eu não estou falando que vai ser do dia para a noite, mas é paulatinamente. Você vai obedecendo a voz dele e ele vai fazendo, porque ele é fiel para fazer muito mais aquilo do que nós pensamos ou imaginamos, irmão, em favor da nossa casa. Amém? Então quando Jesus ele entra numa casa, a intenção dele é salvar essa casa. É salvar esse lar. Amém? Glória a Deus. Nós vamos para o segundo pilar, que o Ney roubou meu tempo. Brincadeira, irmão. Só para descontrair, parece que vocês estão sérios. A presença de Jesus traz cura e restauração. Segundo pilar. Quando nós levamos Jesus para dentro da casa, o primeiro passo é salvar. O primeiro passo que Jesus faz é salvar essa vida. E depois ele vai colocando a casinha em ordem. Então, ele colocando a casinha em ordem, ele vai curar e restaurar algumas feridas. Porque muitas vezes ele diz, não tem nenhum machucado, não tem nenhum arranhão. Mas como é que está a sua alma? Como é que está o seu coração? Às vezes você não tem nem força para orar ao Senhor por tantos que já te feriram lá no passado. Às vezes nós chegamos aqui na igreja e tem muita gente olhando para nós com esse sorriso do Coringa na cara aqui, mas não sabe que atrás desse sorriso carrega muita dor, muitas lágrimas. Irmão, eu vou contar algo para vocês aqui. Eu vivi uma experiência muito louca esse mês de dezembro. E eu tive uma perca do meu pai, nem 15 dias eu tive a perca do meu sobrinho. E o mais interessante é que a pessoa que, eu não sei falar lá, que tira os órgãos do corpo, chegou na mãe do meu sobrinho e falou assim, Roberto, os olhos do seu filho é muito lindo, tem uma pessoa precisando, você não quer doar os órgãos do seu filho? Ela com a dor da perca, e aí esse removeu os olhos e falou assim que os olhos dele estavam cheios de lágrima. E ela até hoje ela carrega essa palavra, que os olhos do filho dela é lindo, que estava cheio de lágrimas. O que eu quero te falar com isso, irmão? Tem muitas coisas que nós fazemos aqui, ó, e você está olhando aqui, ó, tá legal, tá bonitinho, mas eu quero te perguntar, e no seu secreto? E no seu interior? Eu não preciso de cura, será que você está curado mesmo 100%? Será que você não precisa nem uma porçãozinha de cura aí? Será que você não precisa de nada de Deus aí? Eu quero ler com você, para não ficar nas minhas palavras, Marcos, capítulo 1, o versículos 29 ao 31. Evangelho de São Marcos. Porque, irmão, quando Jesus ele entra, ele quer te abençoar por completo. Ele não quer fazer uma obra igual nós, mal acabada. Nós começamos e paramos. Você quer ver? Você inicia o ano, vou ler um livro. Irmão, dá janeiro, fevereiro, março, abril. Você não leu esse livro. Mas era ler um livro por mês. Então, ele quer te fazer a obra por completo. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 1, os versos 29, 30 e 31. Olha só que a palavra do Senhor vai falar com nós. Assim que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama e com febre. E logo informaram que Jesus a respeito dela. Então ele se aproximou dela, tomou
pela mão e ajudou-a a se levantar. A febre o deixou e ela começou a servir. Olha como é que a palavra de Deus é. Eu podia te dar a explicação de muitos modos desse texto aqui. Mas todo mundo que recebe cura de Jesus, ele não quer ficar parado. É impossível. Sabe quem que fica parado? O que tem trauma. Perdão, irmão, falar isso aqui para você, mas você precisa ouvir. Sabe aquela pessoa que não consegue servir dentro da igreja? Ela tem trauma. Ela precisa ser tratada nos traumas dela, no emocional dela. Aí você vê muita gente, eu tive uma experiência com a irmã aqui. Ela veio de outra igreja. Eu não vou citar o nome dela porque ela não está aqui. Ela veio de outra igreja, ela falou assim, nossa, eu via você orando por uma. Aí citou o nome do Maurício, citou o nome do Emerson, por outro. E eu vi aquele mover, eu falei, será que o problema sou eu, Senhor? Ela fez essa pergunta para ela, não, o problema... Aí ela falou assim que ela entendeu que o problema não era ela. Na verdade, o problema era ela. Ela só precisava se mover em direção daquilo que Deus queria. E aí ela começou a enxergar algumas coisas dentro dela. E é por isso que a palavra de Deus ela é rica. Para a gente servir a obra, a gente tem que ser curado, transformado, porque nós vamos curar e transformar outras vidas. Se nós for com nossos traumas, com os nossos pesos, com nossos... Eu não vou nem falar de problema. Sabe o que nós vamos fazer? Nós vai encher o saco dessa vida aí, ela nunca mais vai querer estar perto de você. Nunca mais. Então, o interessante é que os discípulos vão até Jesus. Jesus cura a sogra de Pedro. E ela começa a servir. Deixa eu te falar para você, aonde você está precisando de cura, para Jesus vir nessa noite te curar e você começar a servir a obra dele com intensidade, com amor, sendo grato, louvando o nome dele, porque ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Ei, até a água parada ela produz algo. Até a água parada ela produz algo. A dengue é horrível, mas produz. Até a água parada. Ei, não perde não. Não perde para a água parada não. Seja você um canal de bênção, uma pessoa de avivamento, aonde adentrar, pregoar a palavra. Ah, mas eu estou ferido ainda. Então tá, vai em Deus, busca no Senhor, vai aos pés da cruz, busca nele a cura, para você liberar a cura para outras pessoas. Não deixa as pessoas enfermas não, distante de Jesus. Porque o que faz nós ficar enfermos é ficar distante dele. Eu errei. Aí corre para Adão. Ei, o problema não era Deus, e nunca foi Deus, e nunca será Deus. O problema não será Deus. Adão, quando ele desobedece a ordem de Deus, ele sai do lugar. E Deus, ele vai na viração, todos os dias encontrar. E quem não estava lá era Adão. Deixa eu te falar para você, se você errou, fugiu do lugar, deixa eu te falar, Deus te espera no mesmo lugar, para te curar, para te salvar, para te restaurar, e para te dar um caminho novo. Porque é esse Deus que nós servimos. Jesus ainda entra nas casas para curar relacionamentos, emoções, feridas antigas. Você quer que eu fale para você, irmãos? Essa é a minha segunda igreja. Eu passei 10 anos e alguns... 10 anos? Eu vou falar a data não, que a Vanessa depois me corrige, gente. Lá em casa é uma guerra, irmão. Você falou isso, não era, 13, 10... Então, eu passei alguns anos numa igreja aí. E o que acontece? Quando eu saí de lá, eu saí com alguns traumas, com algumas feridas. E deixa eu te falar para você, você acha que curou 100% essas feridas? Você acha que esses traumas ainda não perpetuam? Ainda mais quando passa um flash, igual do que eu vivia lá. Só que eu entendo que o autor e consumador da minha fé, ele vive e reina. Ele vive e reina, então eu não paraliso por esse motivo. Não é porque eu sou bom, é porque Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Amém? Então, amados, não carrega essas coisas não, do passado. Deixa lá no passado, lança no mar do esquecimento. Confia em Deus, vive uma vida plena na presença dEle. E traz a presença dEle para dentro da sua casa. Vou falar com você o terceiro pilar. Jesus entra como convidado, mas deseja ser o senhorio. Nós acabamos de ler Apocalipse. Ele entra como convidado. Você convida ele. E aí que está a importância de convidar ele. E como alimentar a presença dele dentro da sua casa. Você já viu aquelas pessoas que vão na casa da gente e falam assim, nossa, como é bom, o tempo já passou, não queria ir embora. Aí a gente brinca, ó, o intruso, comeu meu café, comeu meu pão, minha bolacha, pegou da minha margarina e ainda não quer ir embora. A gente ainda, não é porque lá tem a paz que não tem na casa deles.
tem uma paz que não tem na casa dele. E isso é bom. Irmão, vamos marcar para tomar um café, vou na sua casa. Ô, benção, vem. Alguém me deve alguns cafés e eu não estou com a minha casa ainda organizada, mas está finalizando. Maurício, Viviane me deve um doce. Não, já pagou, Viviane. Brincadeira, brincadeira. Entendeu, irmão? Tem pessoas, a Viviane, quando convida, meu Deus do céu, não penso duas vezes. Ó, vou contar. Tirou uma foto, eu não ia ir não. Eu falei assim, não, na hora que mandou a foto do doce, ó que pecado, irmão. Bora, para tudo. A Jennifer fica com a minha mãe, que agora eu moro no fundo da casa da minha mãe, e fui em direção à minha bênção. Deixa eu te falar para você, tem pessoas, irmão, que a gente, eu não quero, eu não... Ei, deixa eu te falar para você, não é o seu querer, não é a sua vontade, o fazer é de Deus, o transformar é de Deus. Então deixa eu te falar para você, às vezes nós não visitamos parente nosso, sabe por causa de quê? Ele é chato, ele é ruim, tá, e você, quem é você? O problema é em nós, está em nós, não é na pessoa que a gente vai visitar. Às vezes, não estou falando isso de você não, Maurício, você é uma benção na minha vida, desde que eu cheguei aqui, esse cara aqui é diferenciado, irmão. Então, as pessoas muitas vezes não querem ir nas casas dos outros. Vai me tratar mal, não sei o quê. Ei, deixa eu te falar para você. Traga ele para sua casa e trata você ele bem. Mostra a grandeza de Deus que está na sua vida para ele e você. Amém? Então, amado, Jesus quando ele entra, ele quer ser convidado. Ei, deixa eu falar para você. Esse ano de 2026, você projetou muita coisa. Você projetou uma vida com Deus? Você projetou Jesus nos seus negócios? Você fez um plano onde Jesus, ele é o senhorio daquilo que você está planejando? Buscai o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. Será que nós estamos fazendo isso? Porque é dependência nossa. Ei, ele é Deus, se ele fizer e se ele não fizer. Se eu buscar, ele vai continuar fazendo, e se eu não buscar, ele vai continuar fazendo. Por quê? Porque ele é Deus. Então nós temos que entender, ei, em que patamar você está com Deus? Não estou falando, eu sou o super crente. Não, de relacionamento. Às vezes nós orando tanto com pedição, nós não mostramos para Deus o nosso problema. Tinha um cego à beira do caminho. Esse cego não levou Jesus para dentro da casa dele, ele estava na beira do caminho. Olha que interessante, aonde Jesus passa, ele faz milagre. Ele faz as coisas que a gente não espera acontecer. Jesus, ele é dessa forma. E aquele cego esperava assim a cura. E ele pergunta para o cego, o que quer que fares? Que eu te faça. É muito, sabe, é muito engraçado olhar para dizer o que quer. Então, às vezes, há uma necessidade de nós falar. Ele falou, eu queria voltar a ver. Então, a verdade é, eu e você, nós estamos se apresentando diante de Deus e falando o nosso problema para Ele, porque Ele é fiel para fazer aquilo que nós queremos que Ele faça. Temos que falar. Aquele cego precisava de cura na visão. Ele recebeu, não recebeu? Ei, e você? Está precisando de cura onde? Para convidar Jesus e deixar Ele hospedar na sua casa. Ei, Jesus, Ele é maravilhoso, irmão. Tem um louvor, eu não vou cantar porque senão eles vão me convocar aqui, hein? Quem já pisou no Santos do Santos? Não é para cantar essa, viu, Du? Eu não vou fazer, Du, senão eu vou sair na sua frente. Quem já pisou no Santo do Santo? Em outro lugar, irmão. Não tem outro lugar para quem já experimentou dessa vontade maravilhosa de Deus. Não há outro lugar. E deixa eu te falar para você, não tem lugar melhor de você deliciar Jesus que não seja na sua casa. Convida Ele para adentrar. Eis que estou à porta e bato. Ouça a voz dEle, convida Ele para dentro, chama Ele para um relacionamento e viva o que Ele tem para sua casa, para sua família, para sua vida, intensamente. Intensamente, viva com Ele como se fosse o último dia. Ei, eu vou te contar uma outra situação. 25 de 24, irmão, eu fui no médico, eu acho que os irmãos já ouviram. Aí, eu estava com um mal-estar. Falei para a Vanessa, nossa, eu acho que é a gastrite, não sei o quê. Tomando um monte de remédio, não dava jeito. Falei, vou procurar o médico. Irmão, eu fui aí fiz endoscopia, tal, fui entregar, e o clínico veio, falou assim, ó, tá legalzinho o seu estômago, mas eu vi um probleminha no seu coração. Eu falei, é? Ele falou assim, é. Aí ele falou lá o que era. Irmão, falar para você, eu saí daquele consultório Falei, Vanessa, meu Deus, eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu esqueci Deus, esqueci esse Jesus que eu estou te pregando agora. Ó, para você ver, é normal, é natural, é do ser humano, eu esqueci. E aí quando eu cheguei, ela, calma. Aí eu fui pesquisar o preço da cirurgia, eu vou vender carro, eu vou vender isso. E Jesus, onde fica? Quando o desespero chega, mas o que eu quero falar para você? Eu saí também lá com um sentimento. Eu vou pregar Jesus intensamente também.
Eu vou fazer aquilo que Jesus me chamou para fazer intensamente. Porque se eu for para o céu e deixar esse mundo, eu quero deixar um legado para minha casa, para minha família, para minha parentela e para todos aqueles que esteve próximo de mim. Amém? Então convide ele para ser o senhorio da sua casa. Ei, desespero vem, irmão. Não ri de mim não. Pode ir aí. Mas quando a gente chega a uma situação adversa daquilo que nós quer, há um desespero, há um descontrole. Mas Deus sempre está no controle. Amém? Ó, Jesus ele tem liberdade na sua casa. Quando nós falamos assim, se Jesus tem liberdade na sua casa, a gente fica pensando, claro que tem. Lógico que tem. Jesus ele é o tudo da minha casa. Mas muitas vezes nós tiramos a liberdade da nossa casa, sabe por quê? Pelos afazeres. Ah, vamos adorar a Deus hoje não, tem que lavar a louça, eu tenho que, roupa, sabe? A gente tira, aí é um dia que Ele está te chamando para perto, aí de repente dá uma dor de cabeça, aí dá um mal-estar, aí você vai para a cama, toma uma dipirona, aí você fala, nossa, passei a tarde com Jesus. Às vezes é necessário acontecer isso para a gente estar na presença de Deus, sabia? Às vezes Deus nos chama para perto de uma forma, mas Deus, não, Deus ele é top, irmão. Ele faz da maneira que Ele quer e da forma que Ele quer. Ele pega o louco e coloca no meio do sábio, está aqui um doido, louco, no meio da sabedoria, Seab aqui, falando de Jesus e você olhando para mim, prestando atenção e crendo na palavra que está sendo liberada em direção a você, sua casa e a sua família. É esse Deus que nós servimos, então irmão, não tire a liberdade de Jesus na sua casa. Ele participa das decisões, das conversas e da rotina? Será que Ele participa? Será que nós fazemos as situações dentro da nossa casa com Jesus do lado? Será que, não, deixa Jesus de lado, deixa Ele aí. Tem dia que é assim, né, que acorda Jesus de lado, mas deixa eu te falar para você, Ele precisa estar presente na sua vida, e em tudo que você faz Ele tem que estar presente. Por mais que nós deixamos Ele de lado de vez em quando, mas Ele tem que estar presente na sua vida, amém? Então Jesus ele precisa entrar como convidado, e o desejo dele é ser senhorio da sua casa, ele governar a sua casa. E eu vou para o quarto pilar e último. Casa que recebe Jesus se torna um lugar de testemunho. Se eu desse a oportunidade agora aqui para um irmão ou uma irmã falar de como começou a trajetória e de quando Jesus entrou na casa deles, ia ter diversos testemunhos aqui. Só que olha só, a nossa vida circular, muitas vezes, não nos deixa testemunhar Jesus. Os nossos afazeres, muitas vezes, não nos deixa testemunhar Jesus. Às vezes, a pessoa, como é que você está? Irmão, está uma guerra, hoje aqui no trabalho, teve um atribulado. Não, o Fábio trabalha comigo, mas não é atribulado não, ele é benção, irmão. O Fábio é top. É só anjo, vaso para todo lado, é céu na terra, eu falo, é céu na terra. E aí, irmão, às vezes a pessoa está te ligando ou te mandando uma mensagem porque ele vê você como ministro do evangelho ou como uma referência cristã aqui na terra, esperando uma palavra, e você, perdeu a oportunidade, vomitou aquilo que não era para vomitar. Eu não tenho oportunidade de falar de Jesus. Será que você não tem a oportunidade de falar de Jesus? Ei, não tem coisa mais gratificante de que chegar aqui domingo que vem, as pessoas aceitarem Jesus e olhar assim e falar, muito obrigado, Maurício, por você ter tirado um tempo, ido na minha casa, liberado uma palavra, Emerson, e me convidado para esse culto que foi maravilhoso. Não tem gozo maior do que você ouvir isso. A palavra fala que uma alma salva vale todo o dinheiro do mundo, não é isso? É mais valiosa que todo o dinheiro. E deixa eu te falar para você, irmão, às vezes a gente fica tão focado com essas coisas assim, e a gente não foca naquilo que Deus pediu para nós fazer. Nós estamos focados em buscar dinheiro, em buscar carro. Não é errado, irmão, não é errado. Ter um bom salário, ter um bom emprego, estudar, isso não é errado. Isso não é errado. Isso não está errado, mas a gente tem que priorizar Jesus. Nós temos que priorizar, sabe para quê? Para a gente testemunhar daquilo que Ele fez na nossa casa. Nós precisamos testemunhar daquilo que Ele fez. Se eu falar para você, irmão, da onde Jesus me tirou, eu falo para a Vanessa que eu queria fazer uma tatuagem, Salmos 34 aqui no peito, sabe? 34 ou 32, que Ele tira do lamaçal do pecado, Ele limpa, coloca. Eu queria fazer, mas lá em casa tem uma política, irmão. Eu faço aquilo que eu quero que a Vanessa deixe. Amém?
não é aquilo que eu quero. A Vanessa deixa. Então, assim, de verdade, aí eu vou falar pra você, por que eu queria fazer isso? Pra todo mundo. E eu nem ando sem camisa, Maurício, só que negócio doido. Eu nem ando sem camisa, gente. Eu nem ando sem camisa. Eu vou na praia, eu sou crente mesmo. Olha lá, eu tô de camisa na praia. Eu vou na piscina, eu tô de camisa na piscina. Eu não ando sem camisa, irmão. É porque eu não gosto, entendeu? Nem no jogo. Eu caía no time sem camisa, eu tinha que trocar, eu tinha que pedir camisa. Então, amados, o que eu quero falar pra você? Fazer aquilo que nós quer é gostoso, é satisfatório. Nós temos que fazer aquilo que Jesus chamou nós para fazer, para testemunhar da parte dele. E eu quero ler com você, Mateus, capítulo 9, o verso 10 e o 13. Mateus 9, verso 9, 10, isso. Bom, 10. Olha só o que a palavra do Senhor vai nos dizer. Aconteceu que, enquanto Jesus estava em casa, reclinando à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram comer com ele e os seus discípulos. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão e aprendam o que significa isto: desejo misericórdia, não sacrifício, pois eu não vim chamar justo, mas pecadores. Olha que palavra poderosa, irmão. Esse texto aqui faz a gente nos refletir. Olha a lição que Jesus passou. Ele estava dentro de uma casa, numa mesa, não é isso? Ele estava dentro de uma casa, em uma mesa, e ele dá uma lição para os publicanos, que queria de qualquer forma apontar ele, de qualquer forma achar um erro nele, achar uma brecha. Mas o Jesus que nós servimos, ele não tem brecha. Por isso que ele é maravilhoso. E eles perguntam: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? E às vezes nós não recebemos essa pergunta, mas nós fazemos essa atitude aí, de não comer com os pecadores. E eles precisam de mim, de você, lá fora, atuando, pregando a palavra de Deus. E por que nós não estamos indo lá fora buscar essas pessoas? Porque é essas pessoas que precisam. Nós também precisamos de Jesus, mas essas pessoas precisam mais. E muitas vezes nós não saímos da nossa zona de conforto. Nós nem tem zona de conforto, irmão. O que é conforto para mim e para você? O que é conforto? É tirar umas férias na praia e não sei o que é conforto para você, mas deixa eu te falar para você, não tem coisa mais prazerosa do que ir na casa do pecador e pregar o evangelho para ele. E o interessante é que esses publicanos, eles ficavam olhando para Jesus, eles queriam ver uma brecha em Jesus, mas Jesus ele não dava brecha. Aí Jesus fala assim, ó, ouvindo isso, né, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão e aprenda o que significa isto: desejo misericórdia, não sacrifício, pois eu não vim chamar. A misericórdia de Deus repousa sobre todos. Ele deseja misericórdia para todos. E aí eu quero que você comece a imaginar as pessoas que precisam de misericórdia de Deus. É pouca ou é muita? É bastante pessoas. É bastante pessoas. E uma coisa que você precisamos fazer é fazer igual ele faz, entrar nas casas e pregoar o evangelho. Ó, a casa de Mateus se tornou um ambiente de graça. A sua casa, ele é um ambiente de graça? Ele é um ambiente de misericórdia? Pessoas foram alcançadas porque Jesus estava ali. Deixa eu te falar para você, eu sei que eu não sou Jesus, você não é Jesus, mas nós carregamos a presença dele, nós carregamos a palavra dele. E aonde nós entramos, colocar as plantas dos nossos pés, nós temos que declarar aquilo que Jesus pede para nós declarar. Sabe por quê? Será tomado. Em Marcos capítulo 3, nós temos que saquear o inferno, irmão.
saquear o inferno. Ele chamou eu e você para saquear o inferno. De forma que? De forma tranquila, não de forma violenta. Chegar a meter o pé na porta do inferno, irmão, e falar: ei, se aqui habitava a treva, hoje vai habitar luz. O reino dos céus vai habitar nessa casa, porque a presença de Deus chegou nessa casa. E hoje vai ter salvação, vai ter restauração, vai ter cura, vai ter grito de louvor, adoração. Aonde havia choro vai ter louvor, aonde havia ranger de dente vai ter alegria. Por quê? Porque você carrega a paz, você carrega Jesus, você leva a presença de Jesus aonde você vai. E eu queria que nessa noite aqui você se colocasse de pé na autoridade do nome de Jesus, já pensando em alguém que precisa da misericórdia de Deus, pensando em alguém que precisa ser restaurado pela palavra, e você ser esse agente de transformação. Ei, Jesus te escolheu para você ser um agente de transformação. Deixa eu falar algo para você. Eu não sei se você já ouviu essa frase aqui. O apóstolo René, eu sigo ele no Instagram e ele fala muito: a minha casa é um celeiro de avivamento. E eu quero falar para você, começa a declarar que a sua casa é um celeiro de avivamento. A sua casa é um celeiro de avivamento. Ah, mas você não sabe como está a minha casa. Ei, ninguém vai para a sua casa para olhar como estão os móveis, como está a situação. Se você tiver um Deus vivo guardado aqui e saindo aqui, eles vão ver esse Deus vivo saindo da sua boca, pregoando o evangelho. E eles vão querer viver a vida que você vive na íntegra, cheio do poder e da autoridade de Cristo Jesus. Então começa a declarar que a sua casa, a sua família serve ao Senhor, porque lá é o celeiro de avivamento, lá é o lugar aonde Deus faz e acontece, porque você convidou Ele para entrar e ser o senhorio da sua casa. Em nome de Jesus, você crê nisso? Você crê nisso? Então começa a pedir para o Senhor: Senhor, que a minha casa seja um lugar de avivamento.